atualidades que também cai na prova do TJ, né? Como você faz? Onde você estudava atualidades? Cara, essa é uma história boa. Assim, não, só pra voltar, acho que tem uma parte que faltou eu terminar. Você cai o que mais cai é o que um aulão de véspera vai ensinar pro pessoal. O que é o diferencial que eu acho? Você tem que saber exatamente quais são os seus pontos fracos. Onde você está apanhando mais. Aí você vai ter que fazer uma bateria de questões e, se necessário, e caso você não tenha feito um bom material de revisão, aí você vai ter que dar aquela lidinha, só para fechar, né? Pontos preferidos da banca e seus pontos fracos, que é assim que eu enfrento. E aí, por exemplo, eu não tive essa opção porque eu precisei viajar. Então, no sábado eu meio que descansei. Mas o meu conselho, tá? Tem gente que discorda e quer ficar lendo até o último momento. Eu acho o seguinte. Eu acho que se você vai correr uma maratona no domingo, você não corre uma maratona no sábado. É a minha visão. Simples assim. Eu acho que você tem que chegar descansado na prova. É isso. Atualidades. Se eu contei para vocês que, por um lado, eu bati cabeça na parte de penal, na parte de matemática, que não deu tempo. Cara, você já viu Quem Quer Ser um Milionário? Já, que assim, vi. cada acontecimento da vida dele propiciou aquele acerto. Sim. Foi exatamente a mesma coisa comigo. Um belo dia eu tava batendo papo com uma amiga, a gente tava falando sobre quadros, aí por conta dessa conversa eu acertei a questão do quadro. Nossa. Aí teve a questão onde o Papa tava. Eu não fazia a mínima ideia de onde o Papa tava, mas eu conhecia a cidade. Falei, não, esse país, pá, sei. Foi assim. Nossa. Sorte pura. A única questão que o pessoal que fez a prova do TJ vai lembrar, que era a bendita questão do satélite, que eu tinha efetivamente estudado a respeito, eu consegui a proeza de errar. Porque ficou meio do... Entendeu? Então, assim, era pra ser. Eu sorrio quando eu lembro dessa prova de atualidades. Que legal. Você sabe como que é que eu estudava atualidades? Quando qualquer prova que eu ia fazer que tinha atualidades, porque ele pede, né? Dos últimos 6 meses ou do último um ano pra trás. Normalmente ele pede 6 meses, não pede mais que isso. É difícil pedir mais. Ou do ano de 2023, vai. Até porque passou de um ano já não é atualidade. Exatamente. Eu entrava no site do Jornal Nacional, da Rede Globo, no site mesmo. Sim. E lá você tem os tópicos do dia. Você é jornalista, você sabe, e eles põem no site o resumo. Aí eu ficava passando com a bolinha. Quando eu falava de esporte, futebol, eu já passava. Aí quando eu falava de coisas assim, de política, eu olhava uma coisa e começava. Aí dia 1, aí voltava. Dia 31, dia 30. Eu fazia isso, cara. Sei lá, eu conseguia fazer um mês aí em umas 3 horas. Mas, poxa, eu tô fazendo um mês de atualidades. E aí eu tinha que pegar 6 meses. Então eu conseguia fechar atualidades, né? Sei lá, em 10 dias eu fechava. Lógico, você não vai decorar tudo. Tinha que passar de novo e tal. Via coisas internacionais, coisas que estavam acontecendo. É desse jeito que eu estudava atualidades, olhando o site do Jornal Nacional. Tem também o R7, tem um monte de site aí. Porque acaba sendo comuns, né? O que você vai ver ali, você vai no Jornal Nacional, os acontecimentos... É o que está na agenda do momento. Então a banca não vai cobrar um acontecimento aleatório ou alguma coisa... Depende. Porque assim, uma coisa que eu até quando a gente estava conversando antes a respeito de como a banca pode surpreender, a banca tem uma liberdade absurda. Isso é verdade. O que eu recomendo para o pessoal do canal é assim, no seu tempo livre, vá consumindo um conteúdo de atualidades por desencargo de consciência, mas sem pressão de anotar por quê. Se a prova vier fácil, beleza. Agora, se a prova vier insana, é sorte. Vai ser para todo mundo. Quem quer ser um milionário? Vai ter um Caio lá que vai ficar olhando, nossa, eu sei isso aqui. Né? E vai ter outra pessoa. Por exemplo, tem um rapaz, acho que é o Concurseiro aos 40, que ele tem um canal aqui no YouTube, que, salvo engano, ele conta que ele levou uma surra da prova de atualidades. E claramente uma pessoa disciplinada, bem preparada, poderia ter entrado no TJ. Salvo engano, ele foi aprovado num TRT depois. Show, hein? Então, assim, você vê que é uma pessoa que estuda, que está no jogo mais pela aleatoriedade. Entendi. Entendeu? Sim. A prova do TJ, todos os concursos de nível médio, hoje em dia, eles têm uma margem muito pequena. Então, por exemplo, o simples fato de eu ter gabaritado português me colocou, por exemplo, 150 colocações na frente. São 25, né? Português, né? 24. Caramba. O outro dia, assim, por 2 vezes a prova da VUNESP de atualidades, eu vi pergunta que perguntava assim: nos últimos 2 meses, o livro mais vendido no Brasil foi... Sei lá, o livro de drama mais vendido no Brasil. Sei lá, cara, você tinha que saber qual que é o livro. Ele colocava os 5 primeiros lá, cara, você tinha que saber. Aí você dava um Google, aí ia num site lá que falava, neste mês o livro continua em primeiro lugar, blá blá blá. Você tinha que saber. Só que nem você falou, só que esse daí
É aquele que vai acertar mais quem tem sorte. Se o cara Não tá avaliando. não tá avaliando, você tem que saber, sabe? De cinema, perguntou já. Ah, qual foi o filme mais assistido de bilheteria no primeiro semestre de 2022? Você tem que saber, cara, que filme. Às vezes você não é nenhum cara que curte filme, mas você tem que saber. Então, atualidades, que nem você falou, eles podem pegar pesado, eles podem fazer sem errar. Mas também eles podem, né, de repente, fazer Porque assim, Se eles forem usar, de repente, vamos aproveitar a atualidade pra gente eliminar uns candidatos. É? Então, aí pode ser, realmente. Os caras que você falou, eles têm uma liberdade muito grande pra fazer isso. Porque a atualidade é o que a gente tá falando. Né? Com tem menos de um conflito. ano é atual ainda. o que a gente identifica é que a VUNESP, ela tem... Quando eu postei meu vídeo, muitas vezes o pessoal fala assim, meu vídeo falando de atualidades, tem alguns comentários, a VUNESP ama o Oriente Médio. Então, tem algumas questões que você pode tentar, por exemplo, se você tem consciência da questão dos curdos, Turquia e aí Rússia, talvez caia uma questão do Nord Stream nessa prova, poderia cair, né? Aí tem a questão do Nagorno-Karabakh, que é um conflito do Azerbaijão, Armênia, invasão. Só que aí você vai olhando tudo que é importante, aí você aprofunda mais, se aprofunda mais. Aí tem a questão da Rússia e Ucrânia, ponto de vista, aí teve... Por exemplo, eu olharia essa questão de... Acabou de ter uma invasão em território russo de pessoas que se identificavam como russas, que seriam um grupo de libertação, sei lá, 60 homens em Belgorod. Essa é uma questão que agora não cai na prova do TJ, mas que pode cair na próxima. Beleza. Ou não. Detalhes. Isso daí, pelo menos, passa no Jornal Nacional. Não, mas é interessante isso daí. Eu queria te perguntar.